Fala, queridos, muito bom dia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único e verdadeiro Salvador, seja multiplicado grandemente em vossos corações. Amém? É uma alegria muito grande ter você junto comigo. Deixa eu só compartilhar aqui no grupo, em nome de Jesus, a palavra de hoje, o devocional de hoje. Deixa eu só compartilhar aqui. A gente já começa em nome de Jesus. Bom, se estiver tudo ok aí, você vai dando um joinha, você vai comentando, em nome de Jesus, para que a nossa manhã seja abençoada. Agora são 7h03. 7h03. Hoje, quem deu joia? Não vi. Hoje é dia 12 do mês de janeiro do ano de 2025. Valdira, é a Valdira Falcão? Não é a Valdira. Quem que deu ok aqui, que tá tudo certo. Isso mesmo, a irmã Valdira. Bom dia, irmã Valdira. Bom dia, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tá bom? Bom, vá compartilhando o nosso devocional. Também o Eric já está junto com a gente. Bom dia, Eric. Irmão Eric, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deixa eu ver quem mais está com a gente. Não aparece para mim. Minha esposa, claro, minha esposa. Se não estiver ligada com a gente logo de manhã, eu brigo. Eu sou bravo, eu brigo. Quem mais está com a gente logo pela manhã? Além da minha esposa Cida, o Eric, a irmã Valdira. Quem mais está com a gente de manhã? Manda um oi aí. Amém? Então, bom dia. Hoje é domingo. E aí? Tá preparado para ir para a feira? Tem gente que gosta de ir na feira de domingo. Só por conta do pastel e do caldo de cana. Quando criança eu ia com meu pai, com o tempo, e com a minha mãe. Com o tempo as coisas foram mudando, né? O hábito de ir à família para a feira foi diminuindo, infelizmente, né? Essas coisas foram diminuindo. Acho que com os mercados tendo a parte da feirinha, do hortifruti e tudo mais ali, acho que as pessoas estão indo menos à feira, né? Mas é gostoso, caldo de cana. Quando a gente começou, acho que namorar ou morar juntos, já praticamente eu e a minha esposa, a gente ia na feira de vez em quando, né? A gente ia na feira comprar as coisas e sempre passava para tomar um caldo de cana na feira e pastel. Parece que o pastel da feira é mais gostoso, né? Você já pensou nisso? Parece que o pastel da feira é mais gostoso, dá a impressão que é diferente, eu não sei. Talvez o ambiente, enfim. Bom, vamos lá. Hoje é dia 12 do mês de janeiro do ano de 2025. O título do nosso devocional de hoje é Ouve-nos do céu. Ouve-nos do céu. Nosso versículo-chave está registrado em 1 Reis, capítulo 8, versículo 45, que diz assim: Ouve dos céus suas orações e defende sua causa. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós pedimos ao Senhor, quando nós vamos clamando a Deus, o único que pode nos salvar, o único que pode cuidar de nós verdadeiramente, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele nos ouve dos céus e Ele nos responde. Amém? Eu quero contar uma história para você. Mamãe, eu vou usar um nome que talvez não seja o nome dela verdadeiro. Não vou usar o nome verdadeiro porque é uma notícia que saiu na televisão. A casa dela foi invadida por criminosos já faz muito tempo. E na época ela estava grávida ali com seus 7 meses, né? As mulheres costumam, quer dizer, os médicos, as mulheres costumam falar semanas. Eu não sei contar por semanas, então vou falar por meses, né? Ela estava grávida ali no 7º mês de gestação. 7 meses e um pouquinho, e alguns dias aí, algumas semanas, aliás. Então, quando invadiram a casa dela, infelizmente acabaram, num ato precipitado, atirando nessa moça. O nome dela era Laura, e infelizmente acabou atingindo em partes que prejudicaram o bebê, né? Teve tiro que pegou na barriga, inclusive, e prejudicaram o bebê e também prejudicaram a saúde dela, com certeza.
Às pressas ela foi levada ao pronto atendimento e de lá ela foi encaminhada para a UTI e a criança também nasceu prematuramente, claro. E essa criança, com o nome de Marcos, acabou ficando ali 158 dias na UTI por conta deste nascimento prematuro, né? Esse nascimento aí forçado. A criança nasceu com problemas na audição. A criança não escutava. O Marcos acabou nascendo precipitadamente e acabou tendo problemas na parte da audição, não ouvindo nada. Porém, quando ele completou ali os seus 18 meses, ou seja, 1 ano e 6 meses de vida, ele ouviu a voz da sua mãe pela primeira vez. O que aconteceu foi que os profissionais prepararam, nesse período, um aparelho auditivo para ele. E colocou este aparelho auditivo no ouvido dele e falou para a mãe fazer um teste, falar alguma coisa com ele. E a mãe chegou próximo dele e disse bem assim, uma voz bem tranquila, uma voz bem calma, do jeito que nós estamos falando aqui. Ela disse bem assim: Marcos, você me ouve, filho? Você me ouve? E essa criança direcionou o olhar para ela imediatamente, né? Porque ouviu a voz e procurou de onde a voz vinha, identificou que era sua mãe. Seus olhos brilharam como se fosse para chorar, mas era um choro de alegria. Os olhos da criança brilharam e ele começou a murmurar, responder à mãe dele. Ele não sabia falar, ele não ouvia, então ele não sabia falar. Mas ele murmurando, a mãe já sabia e todos sabiam que ele estava respondendo à mãe que o chamava e a mãe que estava, quando ele falava com a mãe, do jeito dele, murmurando e sabendo que a mãe o ouvia e a mãe sabendo que ele também o ouvia. Agora, essa comovente história me lembra de que Deus nos ouve. Deus nos ouve. Em tempos preocupantes, eu quero te falar esta manhã que Deus nos ouve. Em tempos de luta, Deus nos ouve. Em tempos de perseguição, Deus nos ouve. Deus está nos ouvindo o tempo todo. O rei Salomão, ele sabia disso. E ele orou com fervor aos ouvidos afinados de Deus. Salomão orou ao Senhor quando não havia mais chuva, por exemplo. Está registrado no capítulo 8 de 1 Reis, versículo 35. Ele orou quando havia fome, quando havia peste, quando havia praga. Ele orou quando havia desastre ou epidemia. Está registrado ali no versículo 37 de 1 Reis, capítulo 8. Ele orou nas lutas contra os seus inimigos que tentava ir contra o povo de Deus. Versículo 44. E até mesmo quando ele tinha pecado, ele orou a Deus. Ele buscou a presença do Senhor. Salomão orou. O grande segredo da nossa caminhada com Deus, queridos, é orar ao Senhor, é apresentar ao Senhor as nossas lutas, as nossas dificuldades e ter certeza que Ele vai nos ouvir. Como que eu vou orar ao Senhor? Como que eu vou orar a Deus, pastor? Em primeira instância, da forma em que você conhece Deus, do jeito em que você conhece Deus, ore a Ele. Em segunda instância, vá conhecendo cada vez mais, vá se entregando cada vez mais, vá buscando as promessas de Deus na tua vida cada vez mais, porque assim você pode orar pelas promessas de Deus. E uma das promessas de Deus é que Ele é nosso socorro bem presente quando nós estamos no meio da tribulação. Então nós devemos orar a Deus nos momentos de luta também. Em sua bondade, depois das orações de Salomão, Deus respondeu com uma promessa que ainda hoje agita o meu e agita o teu coração. E essa resposta de Deus, queridos, é uma resposta que é para o povo crente. Nesse momento, quando Deus responde, Deus não está respondendo para o mundano. Deus está respondendo para a sua igreja. Deus está respondendo para mim e para você. Como você diz? Por que você diz isso, pastor? Eu quero que você preste atenção na resposta de Deus, que está registrada em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus respondeu e disse bem assim, Então
se meu povo, preste atenção, Deus disse, então se meu povo que se chama pelo meu nome. Ele não está falando para qualquer povo. Ele não está falando para os inimigos do povo de Deus. Ele está falando, então se o meu povo que se chama pelo meu nome. Aí ele vai dar duas condições. Em primeiro lugar, humilhar-se e orar. Por que humilhar, queridos? Porque nós não podemos chegar até Deus, nós não temos esse poder, essa capacidade de chegar até Deus petulante, com arrogância, com orgulho. A Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado. Nós devemos humilhar-nos perante o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos de nos humilhar a Deus, porque quando nós nos humilhamos a Deus, nós estamos mostrando toda a sua soberania, todo o seu poder e toda a nossa dependência dele. Então a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, ou seja, conversar com Deus, buscar a minha presença, é a terceira coisa, buscar a presença de Deus. E a quarta coisa, afastar-se dos seus maus caminhos. É altamente necessário, é primordial que o povo de Deus se afaste dos maus caminhos. Aonde está um dos grandes erros hoje em dia do povo de Deus? É que eles querem estar numa conexão direta com Deus o tempo todo, mas não querem se afastar dos maus caminhos. Querem servir muitas vezes a dois senhores. E Deus disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar-se dos maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Aí vem a promessa de Deus. Se nós fizermos essas coisas que Deus disse, essas condições que Deus colocou nesta promessa, que é quase que uma aliança, aí Deus nos ouve a nossa oração, perdoa os nossos pecados, porque nós nos humilhamos e entendemos, e Deus restaura a terra, ou seja, restaura a nossa vida, restaura a nossa casa, restaura a nossa família, restaura tudo que é teu. Mas é necessária essa busca incessante e sincera, essa adoração verdadeira, de espírito, de coração, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos, o céu pode até parecer muito longe. Quando você olha para cima, a impressão é que o céu está muito longe. E realmente está muito longe. No entanto, Jesus está com os seus que acreditam nele. O nosso intercessor, o nosso mediador entre nós e Deus é Jesus. Deus ouve as nossas orações e as responde quando nós buscamos, quando nós fazemos do jeito com que Ele quer que nós façamos. Eu quero neste domingo te perguntar algo. Você tem algum motivo para agradecer a Deus? Deus fez algo para você na tua vida, na tua casa, nos seus relacionamentos, que é motivo de você agradecer? Outra coisa que eu quero te perguntar. Deus ouviu o teu clamor? Deus ouve o teu clamor. Se Deus não tem ouvido o teu clamor, o problema não é com Deus. O problema não é com Deus. O problema, muitas vezes, é a forma com que nós estamos clamando. Às vezes nós não estamos clamando do jeito que Deus quer que nós clamemos. Em primeira instância, é claro, eu te disse, você busca a Deus do jeito que você conhece a Deus. Mas à medida que o tempo vai passando, você vai entendendo mais de Deus e orando pelas promessas de Deus, adorando Deus verdadeiramente. Amém? Vamos orar, queridos. Antes de orar, eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal. Inscreva-se em nosso canal, curta, comente, compartilhe as nossas mensagens todos os dias. Caminhe conosco, nos acompanhe. Deus vai cuidar de você, eu tenho certeza. Através desses devocionais, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Eu tenho trabalhado nesses devocionais de uma maneira simples, para que todos possam entender. Para que todas as pessoas que nos acompanhem possam começar o dia confiando mais em Deus, entendendo mais de Deus, crendo mais e mais e mais em Deus. Eu tenho trabalhado desta maneira todas as manhãs com você. Amém? Outro recado que eu quero dar é que provavelmente
provavelmente o devocional de amanhã não será ao vivo, tá? Provavelmente o devocional de amanhã será gravado. E vai ser lançado às 7 horas da manhã também. Mas provavelmente vai ser gravado. Talvez o local onde eu esteja amanhã, no compromisso que eu tenho logo cedo, a internet não esteja muito boa. Então daqui a pouquinho eu já gravo o devocional, né, de amanhã. Vou deixar preparadinho aqui para vocês. E amanhã às 7 horas, se eu não entrar ao vivo, vai entrar a gravação. Por isso que eu disse provavelmente, ok? Se eu não entrar ao vivo, vai entrar a gravação do devocional de amanhã, tá? Mas só amanhã. O restante da semana continua normal. Amém? Esse daí é o segundo recado. O terceiro recado é que hoje nós temos culto. Hoje nós temos culto aqui em nossa igreja. Amém? Rua Projetada 12, número 50, no Jardim Bom Retiro. Se você não conhece, aqui é a nossa comunidade Cristã Nova Itariri. Faça-nos uma visita. Hoje, às 19 horas, nós temos culto. Tá bom? Rua Projetada 12, número 50, no Jardim Bom Retiro, na Nova Itariri. Agora sim, vamos orar? Feche teus olhos e vamos orar. Pai Celestial, agradeço-te por ouvires o meu humilde clamor durante as minhas lutas mais difíceis. Continue, Pai amado, cuidando e ouvindo o teu povo. Estenda suas mãos para abençoar os teus filhos. Incline os seus ouvidos para ouvir as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha, que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que você tenha um excelente domingo. E eu quero encontrar contigo hoje à noite aqui no culto e amanhã em nosso devocional. Amém? Fique com Deus e até mais.